americana. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, eso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. Conocí aquí una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad. Companheiros, várias pessoas que eu respeito, né, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira para mim e diz assim, vamos dar combate. Eu falei, não, eu consigo pela dirigente. Ele virou e disse, então na hora que passar, você acelera, ultrapassa, nós vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, então ele tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre posturas, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, quanto à participação da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, façam uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. O bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Opa! A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai, sua mãe. Foi isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, o chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio.
primeiro momento marcante é a minha entrada na luta, né? É a hora que eu decidi que eu não ia levar uma adolescência comum. Quando eu conheci Marighella, eu me apaixonei, literalmente. Falei, não, esse homem é o cara que eu vou seguir. E disse a ele, eu falei para ele, ó, Mariga era a forma carinhosa que a gente tratava ele na intimidade. Não, Mariga, conte comigo para o que der e vier. Eu estou dentro da luta, a partir de agora a minha vida pertence à Revolução. Desde o início eu fui separado pelo Marighella para ser um quadro militar. Então minha tarefa sempre foi essa. Aí fui me aprimorando, depois o Marighella morre em 4 de novembro de 69. A minha tarefa na coordenação nacional era comandante militar da LN. Eu era quem montava e organizava o trabalho militar da LN no Brasil inteiro, né? Todos os dirigentes da Ação Libertadora Nacional que foram presos depois de julho de 70 foram mortos. Todos eles cumpriram à risca o que eles tinham dito. E eu era um dos condenados à morte. Tinha um prêmio sobre a minha cabeça, que na época era de $1 milhão, o que hoje dá, no dólar de hoje, dá mais do que os 10 milhões pela cabeça do Bin Laden. Para esses prêmios, eles arrecadavam dinheiro numa caixinha no meio empresarial. O dirigente, o diretor dessa caixinha, um tribunal revolucionário da Ação Libertadora Nacional, do qual eu fiz parte, né? Eu fiz parte da 10 ou 12 pessoas que decidiram que não, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casabranca, ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento, tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter, atirei assim, então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil, ele saiu correndo em direção à feira, e nós fomos, o companheiro metralhando ele, e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei, e com a última bala a gente sempre dá o chamado tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Num tempo de exceção, você tem tribunal de exceção. Eles não tinham deles lá que condenava a gente à morte, inclusive informalmente. A gente nunca condenou ninguém à morte informalmente. Nós deixamos um panfleto no lugar dizendo por que ele tinha sido condenado à morte, o que ele fazia. Tem dias que a gente... Era 20 de março de 1968. Orlando Lovecchio Filho deixou seu carro numa garagem da Avenida Paulista e tomou o rumo de casa. Uma explosão arrebentou-lhe a perna esquerda. Porque no meu prédio não havia garagem, tinha que guardar o carro embaixo da garagem do consulado americano. E saindo na porta do consulado, ao sair, virei à esquerda e em seguida houve uma explosão que me levou parte parcial da minha vida, né? A explosão foi uma explosão violentíssima de 4 bombas de dinamite colocadas por um terrorista. Orlando Lovecchio foi vítima de um atentado contra o consulado americano em São Paulo, praticado por terroristas da vanguarda popular revolucionária. Foi ser atingido, perdi parte da minha perna e acabou meu sonho. Meu sonho era ser piloto comercial, como todos os amigos que estavam na época comigo foram. Eu tinha 22 anos. Orlando
Orlando tem hoje 66 anos. Recebe uma pensão vitalícia de R$ 674,82 do governo federal. E hoje me sinto triste, magoado, pelo fato de não de verem que os terroristas do passado, todos eles estão sendo recompensados, como chamam, pela Bolsa de Ditadura. Há uma desigualdade muito grande entre o que eu recebo como vítima, como cidadão brasileiro, e o que recebem aqueles que praticaram um monte de atos terroristas. Por ter sido afastado em 1979 do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e preso por 31 dias, Lula recebe hoje R$ 6.200 mensais da Comissão de Anistia. Mas me negaram a anistia por duas vezes. No último despacho em que me negaram definitivamente, que eu fui vítima, a sentença é bem essa, eu fui vítima de uma fatalidade e de um ato insano. Quer dizer, a fatalidade até foi, mas o ato insano quem praticou foram os terroristas. Como é que pode uma vítima, no caso eu, ter menos direito do que tem o autor do dano? Diógenes Carvalho Oliveira, um dos autores do atentado que mutilou Orlando, recebe pensão vitalícia de R$ 1.627 de aposentadoria como vítima da repressão durante o governo militar. Diógenes também recebeu R$ 400 mil referentes a pagamentos atrasados. Sabem, eu só quero o mesmo critério que usaram para o terrorista, usem para mim. Dilma Rousseff, que também participou de ações armadas, solicitou à Comissão de Anistia uma pensão vitalícia e aguarda a sua vez de embolsar a bolada. Aconteça o que acontecer, eu vou até o fim. O corisco morre com o parabelo na mão, eu morro com o parabelo na mão, mas eu vou até o fim. Eu quero quero a igualdade de direitos, só isso. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, né? É um primeiro ponto de separação do passado. Não. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, né? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, né, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado, nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta
mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.